não lembro agora, que é o menor versículo da Bíblia, ok? Eu queria que você ficasse atento, porque Deus tem falado comigo já há algum tempo sobre... Amém. Glória a Deus. Deus tem falado comigo sobre esse tema, sobre oração. Eu queria que você ficasse muito atento aí. Eu sei que eu estou diante de pessoas que oram aqui, amém? Estou diante de gente de oração aqui, amém ou não amém? Então, mas nós estamos vivendo um tempo que nós temos que orar mais do que temos orado. Se você tem aí uma vida de oração, eu vou te dizer que você está orando pouco. Nem, irmãos? Pastor, eu já oro. Não, você ora pouco. Você não está orando muito. Porque nós precisamos entender que nós precisamos... A intensidade da nossa oração precisa estar de acordo com as guerras que nós enfrentamos. Muita guerra, pouca guerra, muita oração, não é pouca oração, não. E eu queria falar com você nessa noite sobre oração. O texto é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Orai. Orai. O que é orar sem cessar? É não parar de orar. Olhe para a pessoa que está do teu lado, obrigado. Diga para ela assim: não pare de orar. Amém? Não podemos parar de orar, porque a nossa luta não é humana, ela é espiritual, e a oração mexe com o mundo espiritual. Nós precisamos continuar a orar, continuar em oração. Feche teus olhos, por favor, para orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor esta palavra, entrego nas suas mãos. Não somos ninguém sem o Senhor, não somos nada sem sua presença, sem sua graça, sem a sua infinita misericórdia. Fale conosco nesta noite, que possamos entender por que viemos. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Você pode se sentar, por favor. Cadê o menino aqui da projetor? Bom, antes de eu falar sobre oração, eu quero falar sobre 3 orações que Deus não ouve. E eu quero que você fique atento para isso. Nós vamos ler primeiro em Provérbios capítulo 28, versículo 1. Provérbios 28, capítulo 28, versículo de número... Versículo 17. Peraí. 28:9, perdão. Bom, antes de falar sobre oração, eu queria falar sobre 3 orações que Deus não ouve. A primeira dela é Provérbios capítulo 28, versículo de número 9. Preste atenção aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, ela é abominável. O que é abominável? É algo detestável, repulsivo, que causa aversão extrema a Deus. Escute só. Esse tipo de pessoa que faz oração, mas que não dá ouvido às suas palavras, é uma oração que traz repulsa ao Senhor. Deus não consegue ouvir.
Por que Deus não consegue ouvir a oração daquele que não dá ouvido à sua palavra? Por causa da santidade de Deus, porque fere a sua santidade. Porque Deus não é santo por escolha, Deus é santo porque é a sua essência. Nós buscamos a santidade, nós somos santo por escolha, nós escolhemos ser santo, mas Deus não, a essência do Senhor é ser santo. Então a palavra aqui está dizendo que aquele que não dá ouvido à sua palavra, a sua lei, isso é, aquele que não dá ouvido à lei, ele vive conforme a sua vontade, ele vive na concupiscência, ele vive do jeito dele. Então essa pessoa que dobra o seu joelho, não importa, mas ele vai fazer uma oração ao Senhor, traz repulsa a Deus. Deus não consegue ouvir a oração daquele que não dá ouvido à sua palavra. Isso é, nós precisamos entender que nós precisamos para entrar na presença do Senhor, nós precisamos estar de acordo, viver de acordo com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Olha, eu escrevi alguma coisa assim: não adianta pedir aquilo que você quer de Deus se você não dá ouvido àquilo que Deus quer de você. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Não adianta pedir. Vamos lá, gente, vamos lá. Não adianta pedir aquilo que você quer de Deus se você não dá ouvidos àquilo que Deus quer de você. Vamos de novo para você gravar? Não adianta pedir aquilo que você quer de Deus se você não dá ouvidos àquilo que Deus quer de você. Entende isso? Não adianta a gente vir para esse lugar e pedir ao Senhor: me dá, faça na minha vida, eu preciso disso, eu preciso daquilo, se você não entra nesse lugar, ou se você não sai desse lugar para viver uma vida conforme aquilo que Deus quer de você. Portanto, a primeira oração que Deus não ouve é a oração abominável, é aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra. Portanto, irmãos, tem que dar ouvido à palavra, tem que viver a palavra, para que Deus possa ouvir a nossa oração. Segunda oração, anota aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Preste atenção aqui aos maridos, essa oração aqui. Tiago capítulo 4, versículo 3, preste atenção aqui. Igualmente vós quem? Igualmente vós quem? Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Dando o que à mulher? Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu quero que você entenda o princípio seguinte: Deus não tem por prioridade mulher e nem homem, todos somos iguais diante de Deus. Quando você lê o contexto desse versículo, você vai ver as responsabilidades das mulheres para com os maridos. O contexto desse 1 Pedro capítulo 3, o versículo 1 começa mostrando a responsabilidade da mulher para com o marido. Mas agora, o único momento que Deus não ouve a oração é quando o marido não honra a mulher, por ser ela um vaso mais fraco, por ser ela uma pessoa mais sensível. Então o texto está dizendo que Deus não ouve a oração do marido que não honra a mulher. Alguém pode dizer amém aí? Terceira oração que Deus não ouve. Tiago 4,
versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Esta oração é uma oração egoísta. O que nós precisamos entender, que a oração egoísta, ela tem a ver com a motivação pelo qual você pede ao Senhor. Qual é a motivação? Porque não está falando do que eu peço. O texto não está falando do que é que eu estou orando. Está falando qual é a motivação do que você está pedindo. Quando você pede para o seu deleite, é uma oração egoísta. Porque tudo que a Bíblia nos manda fazer, ou tudo que a Bíblia, tudo que Deus nos dá, precisa ser para a honra e para a glória dele. E não para o nosso próprio deleite. Tem que ser para compartilhar, para ser bênção para outras pessoas. Então o texto está dizendo que a terceira oração que Deus honrou é a oração egoísta. Anotou aí? Diga amém. Amém, irmãos? Bom, então vamos falar sobre os motivos pelo qual Jesus orava. Filipenses capítulo 2, versículo 6. A pergunta é: por que Jesus, sendo Deus, ele precisava orar a Deus? Porque Jesus, sendo Deus, para que é que ele orava? Era só ele dizer eu quero isso ou aquilo e as coisas aconteceriam. Porque Jesus, como Deus, ele precisava orar a Deus, porque nós cremos num Deus trino. Amém, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que ele é um só Deus. João está falando que ele estava com Deus, ele estava lá, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Agora a pergunta é, por que ele, Jesus, sendo Deus, ele precisava orar? Era simplesmente dizer, aconteça isso, seja curado, ou aquilo. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele fez uma oração. Ele orou ao Senhor. Por que precisava? Se ele era Deus. A resposta está em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. Na verdade, por que Jesus orava? Porque ele estava mostrando para mim e para você que nós precisamos depender de Deus. Jesus, naquele momento em que ele fazia a sua oração, ele era 100% homem. Ele se desvaziou, ele não assumiu a forma de Deus, mas assumiu a forma de servo. Ele se fez semelhante a mim e a você. Por isso que ele orava, para mostrar para mim e para você que nós somos dependentes de Deus. Por que nós oramos? Nós oramos porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos orar, porque nós somos dependentes do Senhor para tudo que vamos fazer na nossa vida, para todas as coisas que todas as realizações, todos os nossos sonhos, nós precisamos orar, porque nós precisamos mostrar a nossa dependência de Deus. Quantos aqui são dependentes do Senhor? Por isso que nós oramos. Por que é que Jesus orava? Por que é que Jesus precisava orar? Em primeiro lugar, para mostrar para mim e para você que nós somos dependentes. Eu e você não somos absolutamente nada. Nós dependemos do Senhor. Segunda oração. Porque Jesus... Qual o motivo da oração de Jesus? Tiago, capítulo 1. Versículo de número 6. Preste atenção aqui. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7.
não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A oração de Jesus era uma oração que cria. Olha o que diz em João capítulo 11, versículo 41. Olha aqui a oração de Jesus. Tiraram, pois, a pedra de onde de fruto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, preste atenção nisso, disse: Pai, graça te dou porque me haveres ouvido. Versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. Jesus estava fazendo uma oração antes do morto ressuscitar. A oração de Jesus aqui, ele, em sua oração, ele já cria que Deus estava ouvindo a sua oração. Portanto, Jesus agora está ensinando a mim e a você que se você não acreditar no impossível, por que é que você está orando? Para que você está orando se você não acreditar no momento em que você está orando que Deus já está operando milagres? Nós precisamos aprender que Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo: eu bem sei que sempre me ouve. Quantos creem que o Senhor te ouve quando vocês estão orando? Então a pergunta é: por que é que você continua preocupado com aquilo que você está orando? Por que é que você está preocupado ainda se você está orando por uma causa? Se você está orando por uma causa, alegre o teu coração e tenha convicção de que eu sei que Deus sempre me ouve. Amém, irmãos? Então, Jesus está nos ensinando que nós precisamos ter a oração de fé. Não adianta orar se você não acredita. Não adianta orar se você continua preocupado. Está orando por alguém? Creia que Deus vai transformar a vida dele. Se alegre o seu coração. Está orando por uma causa? Creia que Deus está operando milagres na causa pelo qual você está orando. Oração de fé. Se você não acredita naquilo que você está orando, para que ora? Não, pare de orar. Pastor, o senhor está mandando eu parar de orar? Estou. Se tu não acredita, pare. Mas se você acredita, continue orando. Mas sabe, o seu comportamento depois da oração é que vai determinar a sua fé. Amém, irmãos? O teu e o meu comportamento depois da oração é que vai determinar. Está preocupado ainda? Então tu não acredita. Nós precisamos fazer a oração de fé. Irmão, deixa-me te dizer, ninguém precisa acreditar no seu milagre. Ninguém tem obrigação de acreditar no seu milagre. Nem seu marido, nem sua esposa, nem teu filho, nem teu melhor amigo. Quem tem obrigação de acreditar é você. Você tem obrigação de acreditar no seu milagre, porque você tem orado. Amém? Amém, irmãos? Lucas 23, terceiro motivo pelo qual Jesus orava. Lucas 23, 34. E dizia Jesus, olha Jesus orando na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Só um versículo anterior. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus está fazendo aqui? A pergunta é: aqueles homens que estavam jogando sorte com a roupa de Jesus, aqueles soldados que estavam no pé da cruz, que crucificaram a Jesus, será que eles sabiam
que o Jesus pelo qual eles crucificaram estava orando por eles? Será que eles sabiam? Que o Jesus pelo qual eles fizeram toda aquela maldade, pegaram Jesus, crucificaram ele na cruz, e eles estavam lá brincando, jogando sorte com a roupa de Jesus. Será que eles sabiam que aquele que estava crucificado estava intercedendo por ele? Não sabia. Porque Jesus não fazia questão deles saber. O que Jesus fazia questão era de Deus saber que ele estava intercedendo pelos seus inimigos. Portanto, irmãos, o que Deus está nos ensinando é muito fácil orarmos por aqueles que nos fazem bem. É muito fácil intercedermos por as pessoas da nossa igreja, pelos nossos amigos, mas Jesus está nos lançando um desafio. Não, é desafiador. Ore pelos seus inimigos. Ore pelas pessoas que te fazem mal. Ore por aqueles que se levantaram contra você. Ore por aqueles que têm feito, que te fez uma grande maldade. Não importa se eles não vão saber se você está orando ou não. Isso não interessa. O que importa é que o que Jesus orava, e Filipenses está dizendo assim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento tem que invadir, entrar no nosso coração, o sentimento de orar por aqueles que nos fazem mal. Amém, irmãos? Vou estar terminando já já. Lucas 6, 12. Preste atenção aqui. Lucas 6, 12. Aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, preste atenção, e passou o quê? A noite em oração a Deus. Aí no versículo 13. E quando já era dia, passou a noite orando. Quando já era dia, chamou a seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Jesus passou a noite inteira orando, porque ele precisava tomar uma decisão. E a decisão que ele precisava tomar era escolher pessoas para dar prosseguimento à mensagem da cruz. Quando a gente traça um perfil de todos os apóstolos, como Mateus, que era cobrador de impostos e era ladrão, como o próprio Judas, que iria traí-lo, como Pedro, que arranca a orelha de Malco, sanguíneo. Quando nós traçamos um perfil daqueles apóstolos, eles não serviriam para andar com a gente. Se nós aqui tivéssemos na nossa igreja pessoa como Pedro, seria alguém insuportável para conviver com a gente. Se nós estivéssemos aqui e receber na nossa igreja pessoas como Mateus, que tinham uma história de alguém que roubou a sua cidade, ele não tinha um perfil para andar para a gente. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Para escolher, orou. E quando ele ora, Deus revela para ele o que vai acontecer depois. A atitude de Jesus para escolher os discípulos não foi uma escolha debaixo de oração. Sabe por que muitas pessoas estão se dando mal nas suas escolhas? Porque não passam tempo de oração. Porque não oram para as suas escolhas. Porque não ora para entender e descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Porque aos nossos olhos, a nossa vontade parece ser perfeita, parece ser agradável.
Mas a vontade do Senhor, ela precisa ser absoluta sobre as nossas vidas. E para isso nós precisamos entrar em oração. Jesus passa a noite inteira orando. Quando ele desce, ele começa a escolher os seus discípulos. O Pedro que negou a Jesus, o Pedro que arranca a orelha de Malco, em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e prega a palavra e 3.000 pessoas se convertem a ele. Entende? Se Jesus, quando desce do monte, se ele pede às pessoas que estão à sua volta opinião sobre escolher Pedro, eu acho que algumas pessoas não iam concordar com a escolha de Jesus. Mas Jesus não precisava de opinião de ninguém. Ele desceu com convicção. Ele desceu do monte certo de quem iria caminhar com ele. Ele não precisou pedir a opinião de A, não precisou pedir a opinião de B. Ele sabia quem ele iria escolher. Sabe por quê? Porque ele passou a noite orando. E quando nós oramos, nós tomamos as melhores decisões da nossa vida. Quando nós gastamos tempo em oração, nós abrimos mão da nossa vontade e entendemos que a vontade do Senhor é soberana na nossa vida. Aquilo que aos nossos olhos não parece ser perfeito, aquilo que aos nossos olhos não parece ser bom, Deus nos dará uma direção que nós vamos ver o resultado. Amém, irmãos? O resultado vai vir depois. É por isso que tem muita gente se dando mal hoje, porque lá atrás não gastou tempo em oração. Tem muita gente se dando mal em muita coisa, está com dor de cabeça, com muita coisa, com muitos problemas, porque lá atrás não orou e não gastou tempo. Estou dizendo em gastar tempo. Jesus, versículo 12. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou ao quê? Meia hora em oração, irmãos? 1 hora em oração? O que ele passou? A noite em oração Você entende isso? Existe decisões que não é decisões para comprar um carro, não é decisões para comprar uma bicicleta, é decisões para a vida. Amém? Existem decisões que é para a vida toda. Então não é 1 hora de oração, não é meia hora de oração, é gastar tempo em oração. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. A Bíblia não diz que Jesus aqui agora orou, me revele. Senhor, me revele quem é. Não. Fulano, o que você acha? João Batista, o que você acha de escolher os discípulos? Não. Ele nem pediu a oração de quem, ele nem pediu permissão de quem ele escolheu, irmão. Ele nem disse assim: Pedro, o que você acha de me seguir? Quando ele escolheu Mateus, a Bíblia diz que ele passou e disse assim: Mateus, me segue. E Mateus largou tudo o que ele estava fazendo e seguiu a Jesus. Isso é, Jesus não pediu permissão nem quem ele mandou seguir. Ele não disse para Pedro: Pedro, você quer vir comigo? Ele disse: não, Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de almas. Não pediu permissão nem a Pedro. Sabe por que ele não pediu permissão a ninguém? Porque ele passou a noite em oração. Se você quer tomar atitudes na sua vida que vai determinar toda a sua vida, gaste tempo com oração.
Sabe por quê? Porque se tu não orar e não for da vontade de Deus, você também terá uma vida de dor de cabeça, de aborrecimento. Sou pastor há tantos anos, todos esses anos que eu sou pastor, o que mais tenho visto é gente que tomou decisão sem orientação de Jesus. E deixe-me te dizer uma coisa, quando oramos algumas vezes, a decisão de Deus vai contra a nossa vontade. Você pode dizer amém por isso? Na maioria das vezes, nós não vamos entender as decisões de Deus sobre a nossa vida. Não deu para entender. Se você traçar um perfil de Paulo, Paulo foi matador, matou crente, irmão. Quando ele chama Ananias, Deus aparece para Ananias e fala: Ananias, vai a uma rua chamada direita, que tem um cara lá que está cego, eu quero que você vá orar por ele. Sim, Senhor, Deus, vou lá. Quem é a pessoa? Paulo de Tarso. Senhor, esse cara aí, ele mata e persegue crente, mas foi a escolha de Deus. E Paulo foi um dos maiores evangelistas, ou o maior evangelista depois de Jesus que já houve. Abriu igrejas, levantou lideranças. Se Deus pedisse a opinião de Ananias naquele dia, Ananias, tem uma pessoa para orar, eu queria que você fosse, será que você pode orar por Paulo? Ananias falava o quê? Não vou, porque ele mata crente, ele persegue os cristãos. Portanto, irmãos, as escolhas do Senhor para a nossa vida, eles são perfeitas, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Quer tomar decisões na tua vida que vai fazer uma diferença muito grande? Gaste tempo em oração. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. E termino com Mateus 26, 39. Mateus 26, 39, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Nesse momento, Jesus está mostrando a sua humanidade. Porque na sua humanidade, todo o peso da cruz estava sobre ele. Mas agora, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Não é como a gente quer, é como Deus quer. Precisamos ter muito cuidado com a nossa vontade, porque às vezes a nossa vontade parece muito com vontade de Deus. Tem gente que quer tanto uma coisa que diz assim: não, Deus já colocou no meu coração. Não é Deus que colocou, é o nosso querer, é a nossa vontade que é muito grande. A oração de Jesus aqui, Jesus, depois dos seus poros sair gotas de sangue, sangrou pelos poros, de tanta pressão sobre ela. Naquele momento havia uma pressão psicológica, espiritual, tudo sobre Jesus. Aí a humanidade dele faz o quê? Senhor, tira tudo isso de mim. Mas Jesus não podia mudar o motivo pelo qual ele veio. Ele veio para morrer na cruz. E agora ele diz que não é minha vontade que deve prevalecer, porém seja feita a sua vontade. Jesus estava dizendo assim: eu tenho minhas vontades, eu tenho o meu querer, sim, Deus, mas na minha vida seja feita, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Olha o que Deus está fazendo, Jesus está fazendo. Apresenta para Deus as suas vontades. Senhor, essa não é a minha vontade, mas não seja feita na minha vida como eu quero, seja feito como o Senhor quer. Olha o que Jesus está nos ensinando, que a nossa oração
precisa prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Feche os teus olhos, por favor. Nesse momento eu queria que você tirasse um tempinho para orar ao Senhor, para orar a Deus. Seja um momento de oração aí entre você e Deus. Se você quiser orar sentado, dobrar os seus joelhos, se você quiser